Sejam bem-vindos. No programa Parlamento tem hoje destaque os assuntos financeiros e económicos. Os próximos dias serão decisivos para a criação de uma frente comum entre a Madeira e os Açores, com vista ao debate na generalidade da nova Lei das Finanças Regionais, marcado para 13 de fevereiro. Junta-se a este assunto a polémica em torno do cumprimento do plano de resgate na Madeira e dos relatórios do Ministério das Finanças. Na semana do Conselho Europeu, olhamos também as perspectivas dos cortes das verbas para as regiões ultraperiféricas. Bom, o minuto que eu reservo tem a ver com o programa de emergência social que foi lançado por este Governo e pelo Ministro da Solidariedade o ano passado e que reservou para a Madeira, ao abrigo desse programa, 1.281.000 euros. Esse programa tem várias valências e uma delas o apoio à área social, nomeadamente a criação de cantinas sociais. Ora, o CDS Madeira, o ano passado, por diversas vezes, apresentou na Assembleia Legislativa Regional a apresentação desse programa para que fosse implementado. Ora, chegamos ao final de 2012, foram apenas executados 100.000 euros, de 1.281.000. E mais grave do que isso, culpabilizou-se o Governo da República e o Ministério da Solidariedade de não ter transferido verbas para a região para a não implementação das cantinas sociais, o que é totalmente falso. E veio-se a confirmar por declarações recentes, por falta de inoperância do Governo Regional e de inércia por não querer, mais uma vez, implementar aquilo que é bom só por mera partidarite e pirraça, colocando assim fora muitas pessoas que necessitariam de refeições e que estão, devido à situação económica, numa situação de maior exclusão social. E isto leva-me a outra questão. Não se pode fazer política com pobreza e com situações de emergência. O Governo da República disponibilizou, o Governo Regional não tinha mais do que não implementar esta medida na região. E este tipo de situações cria areias no relacionamento institucional entre a região e a República que são totalmente desnecessárias. Estas matérias devem nos unir a todos. Se há programas, vamos executá-los para bem das populações. Em relação ao debate de quarta-feira, quais são as expectativas, enquanto deputado da Madeira, deste debate, depois do trabalho que têm feito na Assembleia da República? Nesta quarta. Carnaval. Dia 13, depois do próximo fim de semana. Sim, bom, não é amanhã, é quarta de Carnaval. No dia 13 de fevereiro. Eu sobre esta matéria já disse o seguinte num outro programa. Eu acho que esta lei está um pouco ferida, ou está muito ferida, se me permite até está inquinada, pelo relacionamento institucional que também tem do Governo Regional da Madeira com o Governo da República. E pelas falhas e consecutivas falhas de reporte e de informação e de transparência e ocultação na informação para o Estado português e para os madeirenses, que é quem, em primeiro lugar, o Governo tem esse dever. As expectativas não são muito boas, em sua opinião. E, portanto, este não é, se me permite, não é o momento em que... O momento ideal. O momento ideal para discutir esta lei. Dada ou, se a me permite, conjuntura também. Eu gostaria que tivéssemos um governo diferente para estar a discutir um modelo de relacionamento financeiro com a República e um novo aprofundamento das autonomias. E, portanto, este quadro é um quadro que está muito inquinado pelo relacionamento e pela forma como o Governo Regional geriu as finanças públicas e ocultou a informação, não só à República, mas a um conjunto de entidades internacionais e aos madeirenses em particular. E, portanto, essa lei está um pouco inquinada. Agora, despindo-me um pouco desta matéria, tenho que olhar para a lei friamente e ver e analisá-la. E há alguns aspectos que são incompreensíveis, como eu também já referi. E um deles é, claramente, a questão de comparar a lei de 2007, a revisão de 2010, depois a segunda revisão de 2010, que foi a lei de meios, que veio suspender alguns artigos, e que esta lei vem agora encostar a 2007, não me parece razoável. Estou a falar do quê? Estou a falar, por exemplo, das verbas do Fundo de Coesão. Que o PSD, o CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda, num governo do Partido Socialista, reverteram aquela norma que refere ao Fundo de Coesão para permitindo que a Região Autónoma da Madeira acedesse a essas verbas, não como a 2007, que era um rácio entre o PIB per capita regional e o PIB per capita nacional, sendo superior a 1, a região ficava impossibilitada de aceder a essas verbas. Ora, a verdade é que o Valete de Meios suspendeu-se essa norma porque a região transferiu 50 milhões de euros em cada ano, durante 4 anos, fazia o valor de 200 milhões. Ora, se foram estes partidos, que em 2010
acharam que aquela norma era injusta. Não podem ser estes mesmos partidos agora a reverter uma lei que consideraram em 2010 injusta. Sendo que há um aspecto que é de todos compreensível, ou pelo menos aqueles que têm bom senso. O país está numa situação diferente daquela que está em 2010. O país prepara-se para fazer, por onde devia ter começado, mas para fazer cortes no lado da despesa de 4 mil milhões. E, portanto, o país tem que ser solidário também, no seu todo, com... e esse compromisso... E, portanto, admito isto para dizer o quê? De manobra... Isto para dizer o quê? Eu admito que hajam, na forma das transferências, cortes. Julgo que aquilo me parecia razoável, também já o disse, seriam cortes na ordem da redução do produto interno bruto, desde 2010 até agora, que foi um decréscimo de 6,4%, mas o acesso ao Fundo de Coesão deve-se manter para a região autónoma da Madeira. E, portanto, é esta a questão que eu tenho central e que parece uma questão política mais frágil se houver uma tendência de prevalecê-la na lei. Depois há uma questão que me parece relevantíssima, que é a questão na lei proibir-se a República de conceder avais à região. Recomenda a lei de 2007. Que recomenda a lei de 2007. Isto é inadmissível. Eu acho que caberá a cada governo da República achar se deve ou não conceder aval. Não pode, é uma lei proibir. E temos um bom exemplo já deste governo. Concedeu um aval de 1.100 milhões para fazer uma operação de refinanciamento. Sim. Uma operação boa para a região. Porquê? Porque a região vai pagar menos juros, vai desonerar o orçamento e, portanto, os contribuintes vão fazer menos esforço para pagar aquelas dívidas. E, portanto, estas questões, para além de alguns detalhes que têm a ver com princípios de solidariedade nacional, princípios de continuidade territorial, que são também importantes, mas parece-me que estes são dois aspectos que têm que ser claramente revistos. Dr. Rui Barreto, o que é expectável que ali aconteça, o que é que espera que ali aconteça, atendendo a esta perspectiva? A Madeira prepara-se para ter perdas em termos da Lei das Finanças Regionais, como acabámos de ouvir. Há cortes também em perspectiva no apoio às ultraperiferias. Esta combinação é terrível, é muito gravosa para a Madeira na atual conjuntura. O que é que espera deste Conselho Europeu? Bom, em primeiro lugar, dizer que este tipo de negociações são sempre difíceis. Negociações a 27, há muitas perspectivas diferentes e não é por acaso que Portugal e um conjunto de países criaram os Amigos da Coesão, porque têm pontos em comum e tentar lutar por isso. É preciso perceber aqui o peso de Portugal numa negociação a 27. O nosso PIB na União é pouco menos de 2%. Por isso, num processo negocial desta natureza, é preciso muita diplomacia, muita convergência, muitas reuniões com outros países que tenham pontos em comum para trabalhar para uma boa lei. Para um bom orçamento. Portugal esforçar-se ou, como diz o Presidente do Governo, é necessário dar um murro em cima da mesa e fazer valer o comportamento de um país que tem empenhado... A questão que se tem verificado aqui é que há um conjunto de países que são contribuintes líquidos do Orçamento da União que têm vindo publicamente a referir que não estão disponíveis para continuar a dar por exemplo, o Reino Unido, da França ou da Alemanha, para não falar da Holanda, Dinamarca, um conjunto de outros países. E, portanto, isto é negativo, numa circunstância em que países, nomeadamente do sul da Europa, precisam de maior apoio para a tal convergência com a média europeia, são os principais países mais ricos da Europa que querem contribuir menos. E por isso é que, da proposta inicial do Presidente Rampuy, que eram de cerca de 1.000 milhões, tem havido uma tendência de emagrecer, digamos, esse valor. Julgo que, espero que a posição final seja, digamos, uma média entre aquele que é a proposta da Comissão Europeia, que é cerca de 1.100 milhões de euros, e a proposta inicial do Presidente do Conselho Europeu, e que isso leva a quê? Que nos principais vetores, que são aqueles que interessam ao país, que é as verbas do Fundo de Coesão para a competitividade e a política agrícola comum, mantenham-se pelo menos para Portugal ou até subam, porque isso é absolutamente essencial. Portugal hoje está numa situação que não tem meios próprios de um país que está sob assistência para fazer investimento público. E, portanto, o investimento que se poderá fazer nos próximos anos, nomeadamente de 2014 a 2020, será muito à conta destas negociações, destas verbas. E os governos devem estar particularmente habilitadíssimos
com toda a energia para aproveitar bem estas verbas. Que elas não sejam para fazer infraestruturas públicas que não tenham retorno, que sejam direcionadas para a indústria, para as empresas, para a criação de emprego, para a qualificação. Isso é que é importante. E, portanto, há aqui um outro aspecto que me parece relevante aqui que se concretize. Não só o montante, isso também é importante, mas as condições de acesso. Ou seja, nestes projetos há uma taxa de cofinanciamento, que ela seja o tão mais baixo possível, que permita aos Estados aproveitarem as verbas. Porque a taxa de execução, por exemplo, do CREN, neste momento anda na ordem dos 56%. Significa que do pacote que foi negociado no anterior quadro, 44% não foi aproveitado. Ora, muitas vezes estamos a falar em valores que depois não são concretizados, ou seja, de lutar para que a taxa de pré-financiamento, que julgo que está a ser negociado na ordem dos 4%, e no financiamento, no cofinanciamento na ordem dos 15%, ou seja, aquilo que é a componente pública para aceder aos fundos, seja baixa, porque Portugal está com problemas de financiamento e o que interessa é que esgote-se a aplicabilidade desses fundos e que eles cheguem precisamente às empresas que são o vetor para a criação de emprego e riqueza para o país. Doutor Rui Barreto, por aquilo que é conhecido desse documento, a Madeira vai ter condições para cumprir o déficit, como disse o Secretário Regional das Finanças e o Presidente do Governo, com aquilo que temos aqui no papel? Não temos do Ministério, não temos o último relatório, julgo que é de maio do ano passado, mas aquilo que é conhecido e que foi divulgado pela Secretaria, como é que olha para essa questão? Bom, aquilo Matemática que pura. é divulgado aqui pelo Boletim de Execução Orçamental é aquilo que faz parte do documento também da Direção-Geral do Orçamento e que é aquilo que nos serve de base de análise. O que é lamentável, e disse-o bem, é que já foram realizadas 6 avaliações regulares ao memorando da Troika, ao cumprimento do programa em Portugal e, estranhamente, em relação à Madeira, pouco se sabe. Ou tem alguma explicação? Não sei, eu já questionei diversas vezes e o meu partido, quer aqui para audições parlamentares ao seu secretário regional, quer eu como deputado da Assembleia da República, ao Ministério das Finanças, e ainda não conseguimos ter qualquer informação. O que é estranho, porque há avaliações ao cumprimento do programa português, sabe-se em cada momento qual o grau de cumprimento e o valor das tranches que vão sendo transferidas para Portugal. E em relação ao programa da Madeira, que foi assinado a 27 de janeiro do ano passado, só houve um relatório que foi a 11 de maio do ano passado. E, portanto, há aqui uma opacidade absolutamente lamentável. Daquilo que são os dados que são conhecidos, quer do boletim do Plano e Finanças, quer aquilo que é a Direção-Geral do Orçamento, demonstra claramente que o objetivo vai falhar. De um programa que era para aumentar 126 milhões a receita e diminuir a despesa em 522 milhões. A receita fiscal era expectável. A receita fiscal está um pouco também, há que dizê-lo, um pouco também, sendo que aqui mais acentuado aquilo que está a acontecer a nível nacional. Há uma extenuação, há uma fadiga fiscal devido ao excesso de carga fiscal e, portanto, nem sequer com o aumento da carga fiscal a receita tem vindo a reduzir, sendo aqui na região a receita corrente na ordem dos 10% e a receita efetiva na ordem dos 7%. Do lado da despesa, acho que o Governo não tem feito o seu trabalho de corte nas medidas. O facto de não haver também um relatório que evidencie isso é prova de que há aqui algumas questões que são por explicar em relação à execução orçamental. Pelos valores que eu disponho, vai haver necessariamente uma derrapagem. O objetivo era de 3,1, sendo que podia haver um diferencial de 0,5 que foi cedido à República. O mesmo devia-se passar aqui para 3,6. Pelas contas do saldo global acumulado, penso que o déficit vai andar nos 5,4 regional. E, portanto, há aqui um falhanço clamoroso na execução deste programa. Este programa foi assinado pelo Governo Regional e, portanto, há responsabilidades óbvias na negociação do mesmo e há aqui uma questão que é, o Governo insiste em não assumir que alguns dos aspectos que estão no clausulado do memorando não estão a produzir resultados e devido ao Governo Regional, à semelhança do que aquilo que aconteceu agora, com o cumprimento de 6 avaliações e que o Ministro das Finanças pede ao Eurogrupo uma flexibilização das maturidades nas taxas, nos juros, e o Governo Regional da Madeira devia pedir o mesmo, renegociando o plano de ajustamento económico e financeiro. O nosso tempo chegou ao fim, o programa Parlamento volta depois do Carnaval, de hoje a 15 dias. Até lá.
Fique bem.